Olá, tudo bem com vocês? Hoje, para variar, professora Brígida vai dar uma aula de química, tá? Vocês estão acostumados a me ver falando de biologia, né? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho de química, tá? Essa aula é bem interessante, ela é longa, mas vocês vão gostar. Vem cá, fica aqui para a gente aprender um pouquinho mais. Bom, o primeiro passo é entender o que é uma mistura, né, gente? Então, quando a gente está aprendendo química, a gente aprende que existem as substâncias, né? E quando a gente mistura substâncias diferentes, a gente acaba tendo o que a gente chama de mistura. Essa mistura, ela pode ser uma mistura heterogênea ou homogênea, tá? Misturas heterogêneas, a gente consegue ver um exemplo clássico em casa. Se você pegar um pouquinho de água, um pouquinho de óleo, né, como tá nessa figura aqui, você vai ter uma mistura inicialmente tudo bagunçada e depois de um certo tempo você separa em duas fases, em duas bandas, vamos dizer assim, né? Então, a mistura heterogênea ela pode ter duas ou mais fases visíveis, né? E você consegue distingui-las, né? Na mistura homogênea, como é o caso, por exemplo, de água e sal, a hora que você coloca o sal na água, mistura, ele se desfaz, ele se dissolve e você acaba vendo uma coisa só, uma única fase. A gente chama de monofásica. Outro exemplo que a gente consegue ver no dia a dia é a mistura de álcool. A hora que você tem álcool 70%, o que é isso? É uma mistura de 100 partes, 70%, 70 partes é álcool e 30% é água. E você olha e vê uma coisa só, né? Transparente, única, homogênea. Bom, aí aqui nós vamos aprender alguns métodos para separar as substâncias dessa mistura a partir do que a gente tem. Então, normalmente, misturas homogêneas são mais difíceis de separar, né? Porque você olha e vê uma coisa única, o que você vai separar dali, né? Então, a gente começa com um exemplo bem simples, água e sal, né? Que é uma mistura homogênea de um sólido, que é o sal, com um líquido, que é a água. O método mais rápido para separar o sal da água, que nós vamos ver agora, é a destilação simples, né? Esse processo, que é bonitinho de se ver no laboratório, você tem um balão de fundo chato, aqui dentro a gente coloca água e sal, põe para esquentar em cima de um bico de pulsa, em uma tela de amianto. A hora que a água encontra uma temperatura favorável, a evaporação ela começa a sair, então isso é em torno de 100 graus Celsius, a água evapora, aí ela encontra aqui essa saída fechada, então ela vai entrar nesse objeto de vidro chamado de condensador, porque ele vai condensar a água, né? Aqui dentro passa um líquido mais frio do que o vapor que está chegando. Então, a hora que ele encosta nessa serpentina mais fria, a água condensa pura e o sal, que precisa de uma temperatura muito maior, fica no fundo do bico do Bunsen, né? Fica no fundo do balão de chato. Esse é um exemplo que o pessoal usa para separar a água, né, da água salgada do mar. Claro que em grande escala, mas você consegue obter água pura. Então, é um método de dessalinização, palavra difícil, da água, né? Mas é caro, então não é sempre que você pode usar. Mas agora, com o uso de energias alternativas, como células fotovoltaicas, você consegue economizar energia e chega a valer a pena. Se não me engano, Israel já faz isso normalmente para obter água para sua população, porque lá eles estão no meio do deserto, entre dois mares, né? O que mais eles têm é água salgada. Também pode ser feito a separação da água e do sal por evaporação. Aqui no caso eu quero o sal. No anterior eu queria a água, aqui eu quero o sal. Então é um método mais demorado, mas também barato, porque você tem sol e vento disponível. Então o que eles fazem? Eles vão à beira do mar e fazem essas piscinas aqui, né? Colocam água do mar aqui e deixam
o próprio vento e o sol secarem, evaporarem a água, e aí sobra o sólido, que no caso é o sal, que depois daqui ele vai ser processado, né, vai ser levado para a indústria para ser guardado em pacotes ou levado em algum outro processo da linha, né? Bom, agora nós queremos, por exemplo, separar dois sólidos. O anterior era sólido e líquido. Agora a gente tem dois sólidos juntos, formando uma liga metálica, por exemplo, tá? E eu quero separar esses sólidos. O que eu faço? É o chamado fusão fracionada. Eu pego essa peça, esse metal, essa liga, aqueço a temperaturas altíssimas, e aí conforme vai atingindo a temperatura de fusão de um dos metais, ele derrete e sai primeiro. Então aqui é um exemplo, né? Se eu pegar chumbo e ferro, colocar para aquecer, o chumbo ele fica fundido ele fica fundido em cima, né? A areia e o metal embaixo. E aí você, como um é líquido e o outro é sólido, você separa, né, facilmente, certo? Então essa aqui, fusão fracionada, baseada também no aquecimento, só que agora, em vez de ebulir, a gente tem que esperar fundir um dos materiais, né? Aqui um exercício para a gente ilustrar isso, como que ele aparece, né? Ó, em certas misturas podem ser usadas separadas. Presta atenção. Certas misturas podem ser separadas usando-se uma destilação simples, realizável numa montagem como apresentada na figura. Então, ele está mostrando aquilo que eu acabei de falar, né? Suponha que essa mistura é constituída de água e cloreto de sódio. Para quem não sabe, cloreto de sódio é sal. E ao final da destilação simples dessa mistura, obtém-se no Erlenmeyer. Bom, quem é o Erlenmeyer? O Erlenmeyer é essa figura aqui, esse vidro, né? Que parece uma garrafinha. Então, a gente tem que pensar, bom, se eu coloquei dentro desse balão de fundo chato água e sal, e eu vou esquentar, quem que eu espero que saia, né, evapore? A água, óbvio, né? Então, a água, só ela vai evaporar, sair pelo condensador e pingar aqui. Então, eu vou ter água pura, nada mais. Então, letra A. Fácil, né? Muito fácil. Bom, agora, e quando eu tenho uma mistura homogênea de líquido e líquido? Puxa, aí complica, hein, Brígida? Álcool e água, os dois são transparentes. Como é que eu vou separar isso? Aí a gente tem a chamada destilação fracionada. Reparem que ela é muito parecida com a destilação simples, lá do sal. Só que agora, na destilação fracionada, eu vou ter uma coluna de fracionamento. Olha, o nome ajuda, né? Por quê? Essa coluna é bem alta, tá? E ela vai ter, conforme vai aquecendo esse conjunto, essa temperatura vai se distribuindo. Claro que mais próximo do aquecedor, mais quente, e mais distante do aquecedor, mais frio. Mas existe um gradiente de temperatura. Muito bem. A hora que isso aqui aquece, inicialmente os dois líquidos evaporam, porque está bem quente. Mas conforme vai subindo e essa coluna vai esfriando, aquela substância que tem menor temperatura de ebulição consegue sair por ali, né? Por quê? Por exemplo, o álcool. Com 78 graus Celsius, o álcool evapora. Então, se essa coluna aqui em cima tiver a 78, o álcool sai. Mas a água não, porque a água precisa de 100 graus. Então, ela retorna, porque está frio, ela volta a ser líquido e escorrega para dentro do frasco, né? De novo, ela aquece e sobe. Mas enquanto o álcool estiver presente na mistura, sempre o álcool vai chegar primeiro a 78 e vai sair por condensação. Então, eu separo dois líquidos por diferença na temperatura de condensação ou ebulição, né? Tanto faz, porque um, na verdade, é o contrário do outro. O petróleo é um líquido,
homogêneo, uma mistura homogênea de diversas substâncias. Você não faz ideia quantas substâncias dá para tirar do petróleo. Então, eles criaram um método, uma coluna fracionada gigante, que é a chamada refinaria de petróleo. Então, lá você tem a destilação fracionada das frações do petróleo, né? Então, por exemplo, eles pegam lá o petróleo que chega e é armazenado num lugar lá, né? Num cilindro, num silo, não sei. Aí, por cano, ele é bombeado até o início dessa fornalha. Aqui já começa a esquentar. Então, a hora que chega aqui, as substâncias que têm bem baixa temperatura de ebulição já aquecem e já querem sair. São os exemplos, os gases. Então, o gás, quando chega já na entrada, como a temperatura dele é muito baixa, ele já está pronto para ser separado. Então, ele é a primeira fração. Os gases saem. Na sequência, a gasolina, que é uma temperatura não tão alta quanto os gases, mas também ainda tem uma temperatura de ebulição. E aí, reparem na sequência, ó. Gás, gasolina, querosene, óleo combustível, óleo lubrificante e o último resíduo que fica é o asfalto, é o piche. Esse tem que estar tão quente, mas tão quente, né? Que aquele líquido viscoso que a gente vê eles usando para recapear, né? Fazer asfalto, é extremamente quente. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o trabalho, né? De fazer uma recuperação de asfalto, é algo muito quente, né? Por quê? Porque já ali a temperatura de ebulição daquilo é altíssima, né? Muito bem. E, por fim, uma mistura gasosa homogênea de gases. Então, eu tenho vários gases juntos, homogêneo. Olha, eu não vejo nenhuma diferença. Um exemplo clássico é o ar atmosférico. O ar numa sala é um monte de gás transparente, eu não vejo a diferença. Mas tem como separar as frações desse gás pela liquefação fracionada. O nome já diz liquefação, tornar líquido de forma fraturada. E como é que funciona? É o contrário da destilação fracionada. Agora eu vou esfriar. O gás ele entra num cilindro e eu vou resfriando devagar. Conforme eu vou atingindo a temperatura de liquefação, esses gases vão já sendo separados. Então, ó, o primeiro a ser separado é o gás nitrogênio, ó. A temperatura dele de liquefação é de menos 196 graus Celsius, certo? Se eu resfriar mais um pouquinho, eu separo o gás argônio a menos 188 graus Celsius. Se eu resfriar mais ainda, eu tenho o oxigênio líquido. Então pensa comigo. Agora, em época de pandemia, vocês não existiam estados precisando de oxigênio para os respiradores, né? Respiradores. O que acontecia? Teve um estado do Amazonas que entrou em colapso porque não tinha gás oxigênio. Aí você fala assim, mas como assim não tem gás oxigênio? Mas não tem gás oxigênio na atmosfera? Como é que pode estar faltando gás oxigênio no hospital? Não faz sentido. É porque ele tem que ser separado do todo, né? Quando você precisa de oxigênio medicinal, chama-se oxigênio medicinal, é porque ele é separado do todo. Então, não posso fazer a pessoa respirar qualquer gás, tem que ser limpo. Então, eles capturam esse gás, esse ar, levam para a indústria e lá ela faz esse processo primeiro de filtração, para não ter partículas, e aí ele vai resfriando lentamente esse gás. Quando atingir a temperatura de menos 183 graus Celsius, o gás que está naquela mistura liquefaz, vira líquido, eles armazenam naqueles cilindros de oxigênio e mandam para os hospitais, para a área médica, tá? Então, é por isso. Então, é importante o oxigênio que a gente, então, usa na área médica é obtido a partir do ar atmosférico, tá? Guardem isso. Muito bem. Então, aqui um breve resumo da separação de misturas homogêneas, tá? É aquela, então, que eu olho, vejo uma coisa só, né? Eu não vejo várias frações, eu vejo uma única. Então, para separar misturas homogêneas, eu tenho todos esses processos que eu acabei de citar, certo? Então, aqui é um mapa mental resumido do que a gente acabou de ver, tá bom?
Então, esse é o primeiro vídeo, parte 1, e eu vou fazer um segundo vídeo com separação de misturas heterogêneas, ok? Fica comigo para você aprender um pouquinho mais então. Até já!